E aí o Henrique pergunta, obrigado Henrique pela pergunta, qual será o fim da pandemia mundial? Então, se as vacinas hoje, elas não estão conseguindo, do jeito que está, né? Nessa taxa de 60% da população vacinada em média aí, 55%, 60%, se elas não estão conseguindo segurar a transmissão do vírus, então quer dizer que nunca vai parar de ter casos? Então, é, a gente tem que discutir algumas coisas e pontuar algumas coisas na mesa aqui, pessoal. Eu tô querendo fazer um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem que eu faça, coloquem nos comentários. Lembre de deixar o gostei, tá? Pra gente sentir que nesse momento o vídeo vocês gostaram do vídeo, tá? É, eu tô querendo fazer um vídeo de por que a Covid provavelmente nunca será erradicada. Mas fiquem calmos com relação a essa informação, porque enquanto a Covid nunca será erradicada, eu tô falando de número de casos. Mas a gente consegue controlar ela a nível de mortes para que ela se torne uma doença simples, tá? Erradicação, quando a gente fala erradicação, a gente está falando de eliminação completa da doença da humanidade. Então, por exemplo, a varíola foi a única doença humana que foi erradicada até hoje. Foi erradicada com vacina e aplicada em uma vacinação em massa como estratégia de saúde pública. Outra doença que foi erradicada, que a humanidade conseguiu erradicar, foi a peste bovina, que é um vírus similar ao sarampo, ele infecta o gado, né? Infecta boi, vaca, essas coisas, esses animais. E essas duas doenças foram erradicadas com vacina. A gente tem a poliomielite próxima de ser erradicada, só que ela não foi porque existem grupos ali no Afeganistão, se eu não me engano, e na Nigéria, que tem muito movimento antivacina, não tem uma taxa de vacinação elevada, tá? O próprio sarampo nunca foi erradicado, ele foi eliminado do Brasil, mas ele nunca foi erradicado do mundo. Então, eu vou colocar para vocês por que a Covid provavelmente nunca será erradicada. E existem alguns critérios para isso, tá? A gente tem múltiplas variantes já circulando. Essas múltiplas variantes encontraram um ambiente favorável para a multiplicação do vírus. Então, a gente tem variante lambda, variante delta, gama, beta, é, epsilon, várias letras do alfabeto grego aí, são variantes que encontraram as condições ideais para serem transmitidas. Então, do ponto de vista imunológico, tá, são variantes que, sim, você vai ter uma resposta contra elas, mas ela não vai ser completa, ela não vai ser igual ao vírus que você se infectou. E por que isso está acontecendo? Porque o vírus ele está evoluindo numa taxa nunca antes vista. A gente tem 180 milhões de casos de Covid no mundo, em média, não lembro a última vez que eu olhei, estava mais ou menos nisso. E nesses 180 milhões de casos, a gente deu 180 milhões de chances para o vírus mutar. Então, nesse sentido, o vírus encontrou uma condição de evoluir muito rápido. Tá? Pensa na quantidade de casos que a gente tem de poliomielite por ano. Pensa na quantidade de casos que a gente tem de sarampo por ano. Talvez não passe de 100 mil. No caso da poliomielite, muito menos do que isso. Tá? Então, é muito pouca oportunidade para um vírus que muta pouco, né, que são esses dois vírus que eu falei, e o coronavírus é um vírus que também muta pouco, muito pouca oportunidade para eles mutarem e encontrarem novas variantes que escapam da imunidade. No caso do coronavírus, a gente já está deixando ele circular. Então, enquanto a gente não conseguir reduzir a transmissão, a gente não vai conseguir nem sequer colocar a Covid na lista de doenças erradicáveis, ok? A Carol Alves perguntando aqui, mandou um superchat, obrigado. Quem já teve Covid e tomou a primeira dose tem menos chance de pegar a doença? Não, você tem a mesma chance de pegar a doença, você tem talvez uma chance menor de adoecer, porque os estudos estão mostrando que quem tomou a primeira dose e teve Covid e tomou a primeira dose está produzindo uma resposta robusta, uma resposta de memória, tá? Uma imunidade de memória. Esses estudos normalmente são feitos com vacinas de RNA e AstraZeneca, não sei com Coronavac, mas provavelmente está acontecendo algo semelhante por causa do que a gente sabe com relação ao sistema imune, tá? Mas o fato é que nós temos então múltiplas variantes do vírus que são. Talvez você tenha que fazer medidas de saúde pública que são diferentes dependendo da variante. Então, no caso da Delta, como ela é muito transmissível e provavelmente vai dominar os casos no mundo em alguns meses, a gente tem que fazer uma medida específica. Para o caso da variante Beta, tá? Ela talvez não seja tão transmissível, mas ela escapa da imunidade. É uma variante que a gente tem que fazer um outro tipo de resposta de saúde pública. Então, isso dificulta o esforço de erradicação. Quando a gente fala erradicação, é eliminar a doença do mundo, tá? Os sintomas da Covid são pouco específicos e a transmissão é silenciosa. O que é isso? Você pode ter Covid e achar que está com resfriado e sair para trabalhar normalmente,
mesmo depois, imagina, depois que a pandemia for controlada no mundo, a gente vai ter pessoas com Covid, com sintomas de resfriado, e saindo de boa e gerando novos surtos ali na empresa, na balada, no carnaval, e aí vem. Então é uma doença que ela se transmite de forma silenciosa também. Muitas vezes a pessoa transmite antes de ter sintomas ou sem saber que tem Covid, tá? Então isso adiciona um fator que é diferente, ele adiciona um fator de dificuldade na hora de erradicar. Outra coisa, a Covid, o coronavírus, é um vírus que ele se adapta muito facilmente a vários mamíferos. Então ele se adapta a morcegos, ele infecta morcegos, coronavírus humano, ele infecta os furões, ele infecta, eu esqueci o nome em português do bichinho lá da Dinamarca, os minks, esqueci em português, desculpa, gente. É, os visons, lembrei aqui. Os visons, então ele infecta esses animais, tanto que a Dinamarca sacrificou milhões de visons para não deixar a Covid mutar nesses animais, né? O vírus, o coronavírus fazia a mutação deles depois saltar para humanos. Então a Covid, até tem no livro Contágio aqui, ela é uma antroponose, tá? Tem um capítulo que eles explicam o que, que é isso. É uma doença que, além de ser uma zoonose, que saltou de um animal para o ser humano, muito provavelmente, independente se foi um escape laboratorial ou não, ela surge na natureza e salta para o ser humano, e depois esse ser humano transmite para vários animais. Então a doença, como por exemplo o ebola, ela pode circular em animais de forma silenciosa e a gente deixar ela some na humanidade e depois volta 3 anos depois. Entendeu? Então, por isso que existe um risco muito grande de a gente nunca erradicar a Covid. É o que acontece com a influenza, por exemplo, tá? Porcos, aves têm o vírus da influenza naturalmente e a gente provavelmente não vai conseguir erradicar. Febre amarela também circula em macacos, circula na natureza. Então você não consegue erradicar, você não consegue simplesmente matar todos os animais que têm o vírus, tá? Mesmo regiões que conseguiram eliminar temporariamente a Covid estão tendo surtos. Austrália, Vietnã e Nova Zelândia. O que eu quero dizer com isso? Quando você adiciona uma nova variante, ou seja, coloca mais pressão sobre a nossa equação de transmissão, você está colocando em xeque as medidas que aqueles países fizeram. Então a Austrália está saindo do controle, Vietnã está saindo do controle, Nova Zelândia já teve surtos em alguns momentos, não sei como que está hoje, mas eu sei que a Austrália e Vietnã estão subindo a curva por causa da variante Delta, ou seja, é necessário uma mudança geral de formas de prevenção de casos, tá? E depois eu penso, a OMS coloca que uma das dificuldades maiores para erradicação de doenças é o investimento. Com relação à Covid, hoje é indúbio que a gente tem muito investimento na vacina, na erradicação da Covid hoje. Mas no pós-pandemia, em que apenas países pobres, países atrasados, países que atrasados na vacinação, né, que eu quis dizer, países que têm dificuldade de fazer políticas públicas de saúde, esses países normalmente têm menos condições de ter posições ali, principalmente na OMS, na ONU, são países que têm conflitos e pode ser que a gente não tenha tanto incentivo, principalmente do mundo desenvolvido, né, para que se erradique doenças nesses países. A gente vê a malária, a gente vê várias doenças parasitárias que até hoje circulam por falta de investimento, tá? Não é o caso da malária, a malária é muito complexa, mas existe, por exemplo, cisticercose, mosca, doença do sono, que é causada por uma picada de uma mosca, tudo na África, em países pobres, né? Quando o ebola, que surgiu na África, ameaçou espalhar para o mundo desenvolvido, rapidamente foi tomado um incentivo grandioso para poder desenvolver uma vacina.